primeiro webinar gratuito da Alavanca, uma série de webinars que a gente pretende fazer esse ano. E com convidados especiais, eu acho que a gente está estreando com pessoas extremamente iluminadas, vocês vão sentir isso. Você já quer falar? Não vai mais dar não, né? Nem 2 minutos, você já quer anunciar quem serão os próximos convidados? Não, né? Não precisa, né? Deixa. É isso, também acho. Mas assim, deixa o suspense e vocês vão sentir um pouco da energia dessas duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme e que legal que eles têm essa vontade, essa disposição de estar aqui e compartilhar um pouco da vivência deles com vocês, que com certeza vai abrir muito. Acho que a galera ali comentou que o microfone funcionou melhor agora. E é isso, vamos ajustando devagarzinho. Em nenhum momento a gente quis fazer esse momento como algo super hollywoodiano, com toda a estrutura e luzes, apesar de que a gente tem o Euler aqui, e isso já quer dizer que a nossa equipe é hollywoodiana. Mas a gente vai ajustando. O nosso primeiro evento online, a gente, principalmente a Aninha aqui, ela tá falando bastante de mim do Igor, mas ela é a grande responsável pelo dia de hoje. Então a gente vai ajustando aí ao longo, e os comentários de todos, amigos, famílias, mãe, tudo bem, mãe? São muito importantes para a gente ir ajustando ao longo. E a gente deve levar esse bate-papo até umas 9 horas, mais ou menos. Essa faixa. É isso, né? Sem contar que vai ter um bate-papo muito legal. É isso, não tem muita hora para acabar, né? E a gente tem 2 surpresas hoje. Chazinho aqui, o café do Jô tá... Hoje a gente tem 2 surpresas para revelar. E isso vai ficar um pouco mais no final do webinar. Então vai ser um papo que vai trazer aí muita luz, seguido por algumas surpresinhas. Então, Grangelo, aí abre o show. Começamos? Tudo certo aí nos feedbacks? Então vamos lá, galera. Como eu falei, para quem está chegando agora, a gente lançou a pergunta: qual é a chama que te move? No sentido de que qual é o seu propósito, quais são os seus valores, o que te motiva. E a gente lança essa pergunta, mas a gente não vai dar respostas, porque essa resposta só você mesmo pode dar. Então aqui vai ser um papo esclarecedor, de inspiração mesmo, pode te ajudar. Mas a gente quer te instigar a responder essas perguntas e aí ter o melhor desempenho, seja na vida pessoal, profissional, etc, etc. Quem está aqui conosco hoje são esses 2 caras super iluminados. Esse cara aqui é o Tássio Lobo, empreendedor social, fundador da Alavanca Universitária e um cara assim com muita luz mesmo no coração e que eu tenho como um grande exemplo. E esse aqui é o Igor Andreozzi, coach, formado pela coach do Jorge Coutinho e líder de desenvolvimento da Alavanca Universitária. Então, são 2 pessoas que vocês vão conhecer mais no decorrer do nosso bate-papo. E essa aqui é a Ana. A Ana, todos os nossos programas Alavanca, a gente começa nos apresentando. Na verdade, um participante nos apresenta como super-heróis. E um dia eu tive a oportunidade de ser o parceiro da Ana e eu apresentei ela como a super materializadora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que a Ana pensa, ela transforma em realidade. É uma coisa assim incrível. Ela dá uma ideia pra gente na sexta-feira, na segunda-feira já tá o e-mail pra vocês divulgando um novo produto da Alavanca, uma nova ferramenta, um novo comunicado. Então, essa é a Ana, a melhor engenheira química que o mercado de comunicação do mundo já viu. É isso. Para a gente começar, eu vou fazer uma proposta. A gente tem no nosso programa Alavanca algumas dinâmicas voltadas para a meditação e que a gente possa acalmar o interior e olhar para dentro, para a nossa essência. Então eu queria convidar você, Tássio, para nos guiar para um ritmo de meditação e junto com essa galera que está conosco. Tudo bem. Para a gente poder olhar para dentro e aí poder começar esse nosso bate-papo. Então a gente sabe que a gente vem de um dia de trabalho, alguns pegaram trânsito, outros moram mais perto de casa, alguns têm criança em casa, alguns, enfim, têm uma casa um pouco mais barulhenta, outros um pouco mais silenciosa. Mas a gente, antes de qualquer atividade, inclusive foi um post recente do nosso blog, a gente gosta de parar um pouco, respirar, fazer algumas respirações profundas
porque a gente acredita muito na conexão com o momento presente. Então, esse momento de respirar durante 1 minuto é um movimento chama Just 1 Minute. É um movimento, se todos os dias todas as pessoas do mundo parassem 1 minuto para meditar, nossas vidas seriam completamente diferentes. E a gente gosta de compartilhar isso no programa Alavanca, em todas as nossas reuniões, em todas as atividades que a gente faz. Então a gente pede que vocês, junto com a gente agora, da sua maneira, quem não gostar de meditar, se puder ficar um pouquinho em silêncio. A gente sabe que é um desafio, quando eu falei isso pra mim, que eu topava o desafio, mas era assim um desafio, né? Fazer uma meditação compartilhada até no Facebook, WhatsApp, enfim, várias possibilidades aí na internet para dar uma distraída, mas a gente oferece esse momento para nós mesmos e para vocês agora, para que a gente possa ficar 30 segundinhos, 60 segundinhos só respirando e nos conectando com esse momento presente. É isso, galera. A Aninha agora vai conduzir. Eu e o Igor vamos bater um papo com vocês, com a Aninha. E as perguntas estão abertas. A gente tem a galera ali na figura do Euler moderando. E é isso. Então, a gente agora já olhou para dentro. Na verdade, começa agora uma viagem de autoconhecimento. A gente vai falar de propósitos, de valores e acho que a gente tem que começar um pouco definindo. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui com a gente agora e que está na busca de encontrar um sentido, um propósito de vida. Às vezes até se a gente já tem esse propósito muito claro, mas quer ratificar. Então, Igor, eu queria te convidar para nos trazer um pouco assim de detalhamento no seguinte aspecto. O que é um propósito de vida, no que ele se diferencia de um sonho, de um objetivo, de uma visão. Se você puder nos dar essa perspectiva para a gente poder começar esse bate-papo aí. O que você define como propósito, como ele se diferencia disso tudo que eu falei? Primeiro, dizer que eu sou bem grato de falar sobre esse tema aqui online com vocês, porque eu penso que a gente pode transformar a nossa vida de diversas formas. A gente pode mudar com quem a gente anda, mudar de ambiente, a gente pode mudar um hábito, a gente pode mudar uma habilidade na nossa vida, fazendo um curso. A gente pode deixar de ter uma crença limitante e passar a ter uma crença impulsionadora. A gente pode se olhar de uma maneira mais amorosa, modificando os rótulos que a gente se dá. Mas se tem uma coisa que a gente pode transformar todas essas coisas que eu acabei de citar, é quando a gente define ou clarifica, porque em verdade nós já temos essa chama interior, é quando a gente define esse propósito, como muitas pessoas chamam de missão de vida, essa chama interior que a gente já tem dentro de nós, que a gente clarifica isso, a gente muda a forma como a gente se vê, a gente muda as nossas crenças, muda as nossas habilidades, nossos hábitos, muda o ambiente onde a gente está inserido. Então, eu gosto desse conceito de propósito, eu acho ele mais fácil de ser entendido quando a gente chama ele de chama interior, que é, em verdade, aquilo que é o sentido que a gente escolhe dar para a nossa vida. Então, eu acho que quando a gente está conversando com um amigo numa mesa como essa, num binário como esse, uma maneira fácil e simples de entender propósito é qual é o sentido que eu quero dar à minha vida, qual é o sentido que eu estou dando à minha vida, qual é a chama interior que eu tenho dentro de mim que me puxa ao invés de eu estar sempre me arrastando, né? Então, é isso que eu penso ser de uma maneira simples, propósito, essa chama interior. Tem uma frase de um grande ídolo nosso, inclusive, que a gente abre os programas Alavanca com ela, que diz que
a vida não tem sentido algum, mas não é proibido dar nenhum, né? Não é proibido dar um sentido à vida. Isso é muito do que a gente sente com essa perspectiva de propósito, é muito do que eu sinto, assim. E na medida que você tenta dar um sentido para essa vida, essa única vida que a gente tem, e essa frase é do Cortella, um grande ídolo nosso, assim, nessa perspectiva, que é quando a gente tenta definir, se aproximar dessa pergunta, quando a gente tem momentos como esse que a gente está tendo hoje aqui à noite, né, para conversar sobre isso, para que, à medida que vocês já estão aqui com a gente, vocês já estão dando esse momento para vocês mesmos, então, no momento que você para pensar sobre isso, você já começa a se aproximar, você já começa a abrir uma janela, abrir uma porta para se aproximar dessa perspectiva. Eu tenho uma história bem bacana de quando eu comecei a me conectar com essa perspectiva, né? E qual é o meu propósito, qual a minha chama? Eu estava aplicando para um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, uma bolsa muito, muito incrível, assim. Eu desejava essa bolsa, passei alguns meses, quase um ano estudando para essa bolsa específica, estudando inglês, me dedicando para essa bolsa. E quando eu fui fazer a aplicação para essa bolsa, me inscrever nessa bolsa, uma das perguntas que eu tinha que responder no formulário era como esse programa, essa oportunidade, essa bolsa que a gente está te oferecendo, vai apoiar você no seu objetivo de vida. E a princípio eu achei que era uma pergunta difícil, né? Eu sei que eu quero ir, né? É uma oportunidade, eu quero aprender inglês, eu quero viajar, eu preciso dessa oportunidade, eu quero me capacitar, eu quero conhecer culturas novas e tal, todas aquelas questões de intercâmbio. Mas eu não tinha refletido sobre aquilo. E eu estava achando a pergunta difícil de responder, diferente das outras, que eu estava tendo uma facilidade maior. Passou um dia e meio, 2 dias me dedicando àquela resposta, àquela pergunta, refletindo sobre aquilo, e eu percebi o porquê que aquela pergunta estava difícil. É porque eu não sabia qual era o objetivo da minha vida, não sabia qual era o propósito. Então, como é que eu ia conectar o momento presente, né, uma oportunidade de intercâmbio, um projeto que eu ia fazer, com o meu propósito, né? E a partir daí isso me deu um estalo, isso me deu um clique. E eu comecei a refletir sobre isso, refletir sobre o campo, que era o campo da educação, é algo que eu sou apaixonado, é algo que eu sinto que eu preciso mudar isso, que eu preciso transformar essa perspectiva da educação. O campo de levar uma perspectiva de educação de qualidade de uma maneira democrática para todas as pessoas, seja ela alta renda, baixa renda, média renda, não importa, que essa educação de alta qualidade possa ser compartilhada com todas as pessoas. E uma perspectiva de que o que as pessoas estão estudando seja conectado com a essência delas, não seja algo rotulado, algo processual, né? Como a gente gosta de falar na Alavanca, a gente quer quebrar essa indústria do conhecimento como algo processual e transformar a educação em uma indústria onde, ao ter uma chama interior, a tua noção e o teu propósito, a educação te ajuda e te facilita você materializar isso, tornar isso verdade, tornar isso prática, em matéria. E quando eu refleti sobre essa pergunta do intercâmbio, eu comecei a me aproximar, como eu falou, a clarificar essa minha essência. E é muito interessante que até hoje todos os programas alavancas que a gente facilita, mas ao mesmo tempo que a gente participa e que a gente está aprendendo, eu vou refinando esse propósito, eu vou chegando um pouco mais próximo, né, dessa nossa joia rara, desse nosso poder interior, dessa nossa chama interior. E eu vou refinando, tornando isso mais claro, mais limpo. Para mim também foi bem interessante quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no sentido de clarificar a minha missão de vida, ou meu propósito, como você queira chamar. Eu tinha uma pequena empresa, uma escola de cursos profissionalizantes, e eu contratei um coach, o Miguel Mar, um amigo meu, para fazer uma dinâmica com os meus alunos, para que eles pudessem ter uma caminhada no curso profissionalizante mais conectada consigo, com um sentido dado, com objetivos clarificados, com metas, para que eles pudessem estar empenhados. E aí o Miguel foi fazer a sua dinâmica com o pessoal, até que foi lá que ele me deu a primeira pergunta, que eu considero que foi extremamente importante na minha vida. Ele fez o seguinte questionamento para o grupo: por que você está vivo aqui no planeta Terra? E aí, ao responder a essa questão, eu penso que estou vivo para que eu possa evoluir e para que eu possa contribuir com o outro. Essa é o que eu penso que é a minha chama interior, é o meu propósito de vida. E de lá para cá, eu venho tomando ações para concretizar essa chama interior, no sentido de eu me autodesenvolver. Quando eu estou na aula de yoga de manhã, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Quando eu estou estudando, eu estou evoluindo. Quando eu estou fazendo cursos, eu estou evoluindo.
Quando eu estou ensinando, eu penso que estou contribuindo. Quando eu estou fazendo coaching, eu penso que estou contribuindo. E é dessa maneira que eu venho materializando essa minha chama interior. E aí a Ana fez uma seguinte pergunta que eu acho que é importante a gente deixar bem claro isso. Qual a distinção de missão e objetivo? Na fala do Tássio, tem uma exemplificação disso. Ele tem como razão de existir, como propósito de vida, levar uma educação de excelência para pessoas menos favorecidas. Como é que ele materializa isso? É com um sonho, é com um objetivo que se chama alavanca universitária. Então, existem várias formas de eu poder materializar a minha própria chama interior, o meu próprio propósito. Eu poderia estar fazendo aula de yoga, como eu citei, poderia estar fazendo um curso de administração, como fiz, poderia estar fazendo um curso de coaching, como fiz, mas eu poderia estar fazendo inúmeras coisas, e existem várias maneiras de a gente ir vivendo essa razão de existir, definindo vários objetivos, concretizando várias coisas em nossa vida. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa clareza do que é um sonho, que é a maneira que a gente materializa essa missão e esse propósito. E eu acho que esse tema ele é tão sutil, pode parecer muito subjetivo, muito abstrato, né, a princípio, mas na alavanca a gente acredita que, uma vez que você acha a sua chama interior, isso te permite materializar muito mais coisas e fazer isso de uma maneira que você tem uma realização pessoal muito maior. Então, imagina um professor que passa a vida toda lecionando, dando aula, só que nunca teve contato com essa pergunta, né? O que é que te move? Qual a sua chama interior? Né? Por que você está aí nessa sala dando aula? Por que você está aí respirando? Então, imagina um professor que passa a sua carreira aula meia boca, vai fazer existe lá de psicologia junguiana, de PNL, vai tocar uma coisa diferente. E na medida que aquela pessoa de 60 anos entra nessa perspectiva de se perguntar qual é a minha razão de existir, qual é o meu propósito de vida. E à medida que ela se conecta com isso, ela descobre que tinha um propósito de vida de transmitir conhecimento para as pessoas, né? De fazer pessoas mais felizes. E aí você pergunta, então ele vai parar de ser professor para buscar fazer pessoas mais felizes, para transmitir conhecimento? Não. Ele vai mudar a forma como ele é professor. Ou seja, a essência dele estava ali desde o início, mas a forma como ele materializa, isso é diferente. Então ele vai se sentir muito mais realizado como professor, à medida que ele se conecta com o seu propósito, do que sem essa chama interior, do que sem essa sensação. A Aninha vai fazer essa pergunta, mas só para conectar, talvez ela faça, né? A gente estava nos ensaios, nos bastidores, e ela fez uma pergunta que eu achei muito difícil, assim. Eu vou antecipar, acho que a pergunta era até para Igor, inclusive, mas eu vou antecipar porque a gente brinca aqui que quando você sente que é para falar, não guarde, solte. E ela perguntou, né, sugerindo para a gente, vou fazer algumas perguntas para vocês e tal. E uma das perguntas é, quando você sabe que você encontrou o seu propósito? E eu falei, essa aí você pegou, não faça ao vivo não, se avisar, porque a gente vai ficar ali 5 minutos pensando, né? E a gente costuma fazer só 1 minuto de silêncio, então 5 minutos ia ser um negócio meio complicado. Mas aí eu parei para pensar e para mim hoje é muito claro. E conectando essas duas coisas que eu falei, nesse professor que muitas vezes não sabe a sua essência e faz coisas apenas na rotina, né, porque o fluxo natural da sociedade, das coisas, manda ele fazer aquilo ali. E quando você sente que o seu propósito está sendo materializado. Hoje eu recebi uma mensagem de uma participante do programa Alavanca e ela falou assim, desde que eu comecei a faculdade de engenharia, eu já estou acho que no 3º, 4º ano da faculdade, eu só tinha tirado até hoje 2 9s na faculdade inteira. E desde que eu passei pelo programa Alavanca, que eu me conectei com o meu propósito, que eu me conectei com minha essência, que eu busquei ter um sentido muito maior do que eu fazia, eu já só nesse semestre já tirei 4 ou 5 9s. E aí quando eu li aquela mensagem, né, eu me arrepiei todo, como eu estou me arrependendo aqui agora,
E eu lembrei da pergunta de minha de ontem. Falei, pô, como é que você sabe que você, né, achou seu propósito nesse momento? Quando uma ação sua gera um resultado que te arrepia completamente. Gera um resultado que você não sente aqui ou, né, ou no bolso, mas você sente aqui. Não aquele resultado da sua ação, do seu trabalho, daquilo que você faz para existir, ele toca aqui. Né? Nesse momento, tenho certeza absoluta que você se conectou com o seu propósito. Nesse momento, você está materializando uma coisa incrível. Naquele momento que o atleta está na marca do pênalti para chutar para o gol, como o Igor gosta de exemplificar, não importa se ele vai fazer o gol ou não. Se ele nasceu para aquilo ali, ele vai estar pleno, ele vai estar realizado, ele vai estar presente naquele momento. Porque ele nasceu para chutar um pênalti, ele nasceu para fazer um gol, ele nasceu para estar jogando. Né? Tenho certeza absoluta que o Usain Bolt, nosso exemplo, quando ele está na linha de largada para iniciar uma corrida de 100 metros, ele já está realizado, independente se ele vai ser o primeiro lugar, que provavelmente vai. Mas independente se ele vai ser o primeiro ou não, ele está já realizado. Ele já sentiu a sensação de estar fazendo o propósito dele. Então acho que bate muito aqui, né? Não é muito mental nesse momento. Já que Tassi trouxe essa pergunta, eu vou rebater também, porque eu achei importante que você trouxe. Como é que você sabe que você encontrou esse seu propósito? Então, não é algo que a cabeça diz nada, você sente mesmo. Então, Igueta, o que você traz aqui pra gente também? Quando é que alguém pode dizer, pô, agora eu me conectei com o meu propósito? Legal. Eu tenho perguntado, visto várias ações dos pais. Deixa eu falar essa década dos pais. Todas, ou seja, Está. nossa vida em Eu tenho pensei esses dias conectar acho perfeito. Com você. Você conecta vai, é com uma Aí, acho que voltou. Beleza. Fala pra galera dar um refresh aí. Fala pra galera atualizar. Voltamos. We are live! Vamos lá, pessoal. Boa noite. Um minuto de silêncio, por favor. Vamos lá, beleza. Então, só recapitulando, foi isso o que eu percebo muito aqui. Assim como a proteína se encaixa exatamente com a enzima, as atividades que você realiza, ela vai se encaixar com o seu propósito. Só que, então, você tem esse propósito voltado para a educação de qualidade, você contribuir e evoluir. Mas existem expectativas. Seu pai tem expectativa, seu amigo tem expectativa, seu namorado, seu cônjuge for tem expectativa. Então, vocês podem, acho, se possível, trazer um exemplo prático e pessoal que possa compartilhar com a galera no sentido disso. Porque, a partir do momento que você define seu propósito, você está ali em plenitude com você mesmo. Mas como é que você vai explicar para as pessoas que têm expectativa sobre você em relação a isso? Ah, o cara quer que você seja médico, mas o seu propósito se conecta com a profissão de engenharia. E aí, como é que você pode contar aqui? O que é que vocês podem compartilhar em relação a isso? há pouco tempo, né, eu trabalhava como gerente de uma empresa paulista, uma empresa com faturamento de 100 milhões. Eu tinha um bom salário, eu tinha um cargo bacana, eu era gerente da filial aqui em Salvador. Eu tinha uma certa estabilidade, uma certa segurança aos olhos de muitos. E a minha chama era muito clara, o meu sonho era muito claro de trabalhar com jovens, de trabalhar com coach, de trabalhar fazendo com que pessoas se conectem com a sua chama, com o seu propósito, definam um sonho para a sua vida e possam se alinhar com isso.
E lá em casa, a pessoa que mais me ama na face da terra, ela falava: Igor, não sai daí de onde você está, né? Você tem um bom salário, você tem segurança, você tem uma certa respeitabilidade, as pessoas te veem como um bom profissional, daqui a pouco você está crescendo aí na empresa, não larga essa oportunidade de ouro que você tem na sua vida. E na minha cabeça, isso era bem, bem interessante, porque apesar de eu ter a expectativa social da minha mãe, eu tinha muito claro essa chama, esse meu sonho. E eu acho que eu sempre costumo dizer que a gente precisa ter coragem. E coragem, quando a gente divide a palavra, é agir com o coração. É, antes de mais nada, se respeitar. Eu penso que quando a gente se respeita, a gente faz aquilo que a gente ama. E diversas coisas boas, inclusive o dinheiro, vem junto com isso, sabe? Então, o se respeitar, a princípio de tudo, é uma coisa muito bacana. Mas também é muito comum que a gente tenha um medo de falhar. Teve um probleminha, mas a gente está de volta. E vamos lá, vamos continuar. É isso, quando você tá fazendo o que é o seu propósito, Não tem jeito, né? pode cair o que foi, vai acontecer e vai indo e continua que vai dar certo. É isso. Então, o que a gente estava conversando aqui, né? Os meninos compartilharam um pouco essa questão do que é um propósito, de você viver, como eles se conectaram com o propósito de vida deles. E aí eu trouxe aquela reflexão da conexão, né? Quando você tem um propósito definido, você vai realizar com vontade aquilo que realmente se conecta com o seu propósito e você vai com felicidade e harmonia fazer isso. Só que não adianta ter um propósito muito bem definido e, por exemplo, meu propósito é se conectar com a profissão de dinheiro e minha mãe querer que eu seja médico, por exemplo. Então existem expectativas sociais sobre nós, seja por parte de um familiar, de um amigo, de um namorado e tal. Então, queria, sim, Greta, tá, se for vontade, vocês puderem compartilhar assim, com a gente um pouco de vivências pessoais que vocês podem trazer, que exemplifica um pouco disso, né? De como pode misturar um pouco a questão da sua vivência pessoal com o seu propósito, etc, etc. Eu vivi bem isso, viu, Aninha? Eu tinha, desde 2013, essa missão de vida, esse propósito de vida bem claro na minha vida, de servir, de evoluir. E eu tracei como um sonho trabalhar com coach, trabalhar com desenvolvimento humano, fazer com que pessoas saiam de onde elas estão, para onde elas querem chegar, que elas alcancem seus sonhos, seus objetivos, sejam conectados com essa chama interior. E lá em casa, minha mãezona, talvez não, eu vou colocar aqui, sem dúvida alguma, a pessoa que mais me ama nesse planeta Terra, era a pessoa que dizia assim: meu filho, você tem um bom salário aí na sua empresa, você é gerente da filial, você tem aí uma segurança, as pessoas gostam de você no trabalho, você vai crescer aí. E ela dizia: não saia do seu trabalho, pelo amor de Deus. E eu penso que as pessoas que mais nos amam, elas querem a nossa proteção, querem a nossa segurança, ou querem que a gente seja respeitado perante a nossa sociedade. Isso é muito importante para alguns. Então, eu vivi isso e posso dizer para você que tem uma chama interior diferente, que aponta para um caminho diferente daquele que os seus pais, seus familiares e amigos pensam que é o melhor. Eu tenho a mensagem de dizer que para você agir com coragem, e agir com coragem, quando a gente quebra a palavra coragem, é agir com o coração, agir de modo a você se conectar com aquilo que você deu sentido, com aquilo que é importante para você. Então eu penso que muitas vezes a gente vai ter que respeitar a nós mesmos em primeiro lugar, para que a gente possa ter o respeito do outro. E quando a gente se conecta com essa chama, muitas dificuldades a gente pode passar, como o Tássio inclusive acabou de brincar, a conexão pode cair, mas você continua feliz, você continua a ter plenitude nos pequenos passos diários, dia a dia, quando você está fazendo aquilo que é a sua chama interior. Eu penso que você já tem aquilo que você sempre buscou antes, fora desse caminho, que é a felicidade, que é a paz, que é o amor, que é essa plenitude. Tem
Tem uma coisa que eu acho muito importante reforçar sempre que a gente para falar sobre esse tema, né? Propósito de vida, valores, né? Chama interior e tal. Parece algo assim, siga seu propósito, vá para o seu propósito, só faça o que... Mas a gente tem que ir com muita calma, né? Muita consciência, eu diria. Muita consciência. Talvez não seja calma no sentido cronológico, ou seja, calma de ir devagar, mas calma no sentido de ir com consciência, né? De ir consciente, sei para onde estou indo. Né? Refleti, meditei, agora sei para onde estou indo. E eu tenho um exemplo muito prático, assim, que para mim é o mais marcante, eu gosto sempre de falar, que é o exemplo do próprio Igor. O Igor, quando a gente estava iniciando essa nossa conexão de falar sobre propósito, de falar sobre um programa para jovens universitários, do ensino médio, um programa de conectar a educação com a sua essência. Quando a gente estava discutindo sobre isso, antes de existir o próprio nome Alavanca, ele compartilhou comigo uma história, na verdade um e-mail, ele mandou: irmão, olha esse e-mail aí. E ele, sabendo o propósito dele, sabendo o que movia ele, a chama dele, ele mandou esse e-mail. E nesse e-mail tinha escrito: motivos de estar motivado onde estou hoje, no meu trabalho. Né? Ou seja, ele encontrou motivos de estar conectado com o propósito dele no momento presente onde ele estava, que era um ambiente ou um lugar onde ele não sentia que era 100% conectado com a essência dele. Ou seja, o trabalho anterior dele não era um trabalho de facilitador, de coaching, de educador, de estar em conexão com os jovens, compartilhando seu propósito, buscando a sua essência. Mas aquele trabalho, naquele momento, para ele, naquela listinha do e-mail que ele mandou, tinha escrito: o meu trabalho atual permite que eu financie os meus cursos de capacitação em desenvolvimento humano, meus cursos de coaching, de programação da linguística. O meu trabalho atual permite que eu compre os meus livros. O meu trabalho atual permite me dar uma estabilidade financeira para minha família, que é algo que para mim é muito importante, faz parte dos meus valores, família. Então ele citou uma lista de coisas para que o dia a dia dele, como a gente falou, o propósito não pode estar distante, né, daquela segunda-feira às 5 da manhã que você acordar para ir para a faculdade. O propósito tem que ser aquilo, né? Aquele momento de acordar para ir fazer uma aula de yoga, para pegar um ônibus para fazer uma aula de yoga, tem que estar conectado ao seu propósito. Não pode ser algo que você para refletir todo o 31 de dezembro, quando vai virar um ano. E quando o Igor trouxe o propósito dele para o dia a dia do trabalho dele, ele conseguiu ter um desempenho no trabalho, conseguiu caminhar para esse caminho que ele gostaria, né, de hoje estar 100% dedicado a essa essência dele, de uma forma tranquila, de uma forma feliz, de uma forma plena. Não foi algo que estou sofrendo no meu trabalho hoje, eu preciso sair daqui, né? Foi uma forma consciente, foi uma forma, é nesse sentido que eu digo que foi uma forma calma. É por isso que a gente, em todo o programa Alavanca, sempre que a gente fala de propósito, a gente tem sempre esse cuidado para que as pessoas não tenham esse desespero. Meu Deus, estou fazendo nada a ver com o meu propósito hoje, preciso sair daqui, né? Calma, vamos lá, né? Nenhuma experiência é negativa, nenhuma experiência vem para o mal, né? Tudo pode fazer parte de alguma maneira, como o nosso mestre pai Steve Jobs diz, né? Todos os pontos em algum momento se conectam, mas a gente nunca pode conectar o hoje com o futuro, né? Porque o futuro ainda não existe. Conecta o hoje com o passado, está naquele só tem essa expertise e essa expertise se conecta com o propósito. Então isso também é muito importante, ter essa consciência, ter essa calma, né? E devagar. Esse é um caminho infinito, esse caminho de refletir qual é a minha chama interior, um caminho que a gente vai passar uma vida inteira descobrindo. Então não precisa se apressar, não precisa ser hoje, né, no webinar da Alavanca, no nosso primeiro encontro virtual aqui, que achei um propósito de vida, mas precisa ser todos os dias que você vai pensar sobre isso, né? Então essa é a diferença. Maravilha, maravilha. Tassi, já que você está aí já aquecida, compartilha conosco aí que são valores. Então, eu buscar Deus, eu mais. Então, que são os valores? Como é que eles se conectam com toda essa realidade que a gente está vendo aqui? Eu acho que valores, ele tem muito a ver com como, né? Enquanto que o propósito talvez seja aquele porquê, né? O porquê faço.
eu sinto, né, que para mim, Tássio, é importante frisar que nenhuma das nossas definições, nenhum dos conceitos que a gente fala aqui são definitivos, né? São os conceitos de Tássio, de Igor, de Ana. Os valores, então, né, para mim são como? O propósito é o porquê, os valores são de compartilhar educação de qualidade com pessoas desprivilegiadas financeiramente. O como eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso com excelência, é um valor meu. Eu vou fazer isso me respeitando, né? Antes de tudo, prezando pelo meu autoconhecimento, antes de tudo, prezando pelo meu desenvolvimento, né? Esse é o meu como. Eu tenho um valor da beleza, né? Eu tenho um valor que eu gosto de, se eu vou fazer uma coisa que seja bonita, né? Então eu vou compartilhar a educação de excelência de maneira bonita, né? E de maneira que eu me respeite. Então os valores eu percebo que eu sinto que para mim eles definem muito o como. Ao mesmo tempo que se a gente tentar classificar, né, em caixinhas, talvez propósito seja um lugar, valores em outro, mas existe muita interseção entre essa perspectiva. Por exemplo, compartilhar a educação de excelência global com pessoas desprivilegiadas financeiramente tem um valor meu que é o valor da excelência. Então, no meu propósito, eu carrego meus valores. Não são coisas dissociadas. Agora eu vou pensar o propósito, agora eu vou pensar valores. Inclusive, a nossa metodologia, o nosso programa, ele trabalha isso de uma maneira em cadeia, né? Eu reflito sobre o momento atual da minha vida, eu reflito sobre os meus valores, eu reflito sobre o meu propósito. Bacana, né? Criei uma sequência, criei um fluxo. Então, o propósito é uma combinação de bastante coisa. O propósito ele vai encaixando valores, vai encaixando talentos, ele vai encaixando a forma como eu gosto, né, de viver a vida, de realizar as coisas. E acho que o propósito é uma combinação, enquanto valores, para mim, tem muito a ver com esse como. Como vou caminhar. Se você que está aí assistindo a gente estiver se perguntando assim, Igor, como é que eu descubro o meu valor? O que é importante para mim? Eu acabei de te dar a resposta. Valor é o que é importante para você. Outro dia eu estava assistindo a palestra do Clóvis, o professor de filosofia da USP, e ele brincava que na nossa mesa de bar, ao estar conhecendo alguém, ao estar conversando com alguém, a gente fala das nossas experiências vividas, que a gente viajou para tal lugar, que a gente trabalhou em tal lugar, que a gente viveu tudo aquilo que foram as nossas experiências. E naquele momento, quando a gente está falando sobre essas experiências, a gente está falando sobre valores, porque valores estão por detrás de toda tomada de decisão. Então, naquele momento ali, você está, ao falar das suas experiências, está falando sobre os seus valores. Então, o que é importante para você? É crescer, é evoluir, é cooperar, é ter flexibilidade no seu trabalho, é ter liberdade. E a partir dessa reflexão, né, do que é importante para mim, vem o que eu considero que é o mais vital, é que a gente precisa estar conectado aos nossos valores. Se eu considero que é importante para mim crescer e contribuir, quando eu não estou conectado a isso, provavelmente eu não vou estar pleno, eu não vou estar feliz ou surtindo efeito no meu trabalho. Então, eu quando defini os meus valores tinha muito o que é a minha razão de existir, crescer, contribuir. E aí eu percebo que era dessa maneira que eu estou vivendo hoje como empreendedor, como coach, que eu precisava viver os meus valores com flexibilidade, com liberdade, com sintonia com minha equipe, crescendo e contribuindo dentro do meu próprio trabalho. Então, viver valores é você estar se aproximando daquilo que é importante para você, e nesse caminho é onde, para muitos e para mim também, se encontra a felicidade. Tem outra coisa bem interessante, Igor, que já conversando com vários amigos e percebo isso muito forte, assim. Então você está naquele estágio, por exemplo, que você está ali no seu dia a dia, estagiando as atividades rotineiras, né, atividades do padrão, você vai fazendo aquilo de maneira meio, né, esforçada, coloca muita energia para conseguir sair, né, do mesmo lugar e tal. Mas tem um dia no mês que é o dia que você vai ensinar os novos estagiários que chegaram, por exemplo. Né? Ou um dia no mês, onde é o dia do voluntariado, onde a empresa permite que os estagiários vão fazer um voluntário, um programa voluntário, ou permite que os estagiários possam ir numa creche e ensinar crianças, ou enfim. Aí naquele dia que você faz aquilo, hoje
né? Vou feliz trabalhar. Então, talvez nesses momentos, né, de felicidade espontânea, também sejam momentos onde você está colocando em prática os seus valores, né? Então, talvez você tenha um valor de contribuição alto, o seu estágio, o seu dia a dia não te permite colocar tanta contribuição, e aí tem um belo dia que o seu trabalho vai fazer um programa de voluntariado. Naquele dia você pega esse valor, que é uma prioridade para você, e coloca na prática. Meu trabalho passou a ficar muito bacana hoje, né? Então, começa a observar esses momentos de felicidade espontânea, né? Nesses momentos, são momentos onde você provavelmente se conecta com seus valores, onde você provavelmente e consequentemente se conecta com o seu propósito. Então, é outra dica interessante, né? Perceber esses pequenos momentos assim, de felicidade espontânea. Legal, então a gente falou de propósito, que é aquilo que nos move, aquilo que está aqui dentro e que nos motiva. Então, a partir do momento que eu consigo encontrar meu propósito, como a gente deixa muito claro aqui, não é algo, assisti a Grande Alavanca, já tem meu propósito. Não é assim, é uma decisão. Quem sabe, né? Vamos lá, vamos. Mas é algo que a gente vive todo dia, você pode estar refletindo sobre isso. Antes, né? Se você continuar, só para te interromper. E é importante dizer que o nosso objetivo, né, como alavanca, de estabelecer esse momento e convidar vocês para esse momento, que eu chamo assim, de criar um espaço, né? Hoje, junto com vocês, nós criamos um espaço para refletir sobre isso, né? Quando você cria um espaço, você permite que essas reflexões e que esses insights e que essas ideias floresçam, né? Então, mais do que dizer que hoje a gente está fazendo um grande evento, a gente está criando um espaço, né? Um espaço para falar sobre isso. Na medida que a gente fala, a gente também está refletindo. Na medida que a gente fala, a gente oferece a vocês a oportunidade de refletir também. E é isso, perdão. Isso a gente estava só recapitulando, porque é valiosíssimo alguns detalhes que vocês falaram aqui que são muito importantes. Então, estou ali em busca do meu propósito, daquilo que me motiva. Vamos começar a registrar em nossa mente, que seja também no papel, esse momento de felicidade espontânea. E eu acho que quando a gente fala em propósito, valores, Igor trouxe um ponto que é essencial e que acho que a gente pode até trabalhar um pouco mais, remetendo a valores, na questão do respeito a si mesmo, do amor, porque assim como a pessoa, você tem um propósito e às vezes a expectativa de alguém que você se importa muito não atende a esse propósito, você não tem como seguir, mas isso também acontece com valores. Pode ser que querem, por exemplo, te contratar em uma empresa que nada seus valores se conectam com ela. Então, como a gente pode também estar tendo mais essa coisa de seguir mesmo nosso coração, porque, cara, é difícil. Como é que eu vou dizer não para essa oportunidade? Ou como é que eu vou dizer não para minha mãe? O que seja. Então, como é que vocês podem, assim, falar um pouco mais de como a gente pode lidar nesse tipo de questão do respeitar assim, mas como é que eu vou passar? Eu estou me respeitando e como é que eu vou passar isso para minha mãe, seja para a empresa que quer me contratar e tal, e etc. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e que eu vivi muito foi o medo da rejeição. Muitas vezes a gente sabe que precisa tomar uma decisão por um caminho, mas a gente teme a rejeição do outro. Muitas vezes a gente tem medo de falhar, e todas essas questões escondem aquele medo de não ser amado pelo outro. No final das contas, o que a gente teme é não ser amado pelo outro. O ser humano precisa muito disso, né? Mas, em verdade, nós já somos amor. E eu acho que o grande lance é a gente olhar para dentro, sabe? Porque quando a gente está numa jornada, já que a gente está falando aqui em muitos momentos sobre carreira, a gente vai ter cerca de 80 mil horas trabalhando. Será que vale a pena mesmo respeitar o outro e ficar durante 80 mil horas da nossa vida fazendo aquilo que a gente não gosta? E aí, mais uma vez, eu volto para a mesma tecla. É preciso coragem para que você possa estar conectado com os seus valores e respeitando o outro ao se respeitar. Eu acho que é isso que é uma coisa importante. E na medida que você observa aquela atitude do outro, como eu falou, como uma atitude amorosa, como minha mãe querer que eu faça um curso que garante uma estabilidade maior, querer que eu me mantenha num trabalho que me garante um salário melhor, aquilo é uma atitude amorosa. Quando eu olho isso em uma perspectiva positiva, eu passo a não confrontar com aquela perspectiva, né? Eu passo a não confrontar com aquela opinião, seja da mãe, do pai, da família, do amigo, mas eu passo
admirar aquela perspectiva. Pô, que bacana, mãe, você querer que eu mantenha esse trabalho. Eu agradeço o seu carinho, eu agradeço o seu cuidado. Mas nesse momento, para mim, é esse o caminho. Você consegue perceber o porquê, né? Talvez continue difícil, talvez não resolva. Mas acredito que, naturalmente, o entendimento maior vai vindo entre essa pessoa e você, enfim. E as coisas vão correndo mais naturalmente. A gente está chegando já numa reta final. Eu queria também, se eu, Alexandre, tiver aí alguém aqui com perguntas para a gente debater aqui um pouquinho, trazer. Mas eu queria que a gente fechasse, assim, trazendo um pouco da reflexão, resumindo tudo isso que a gente conversou aqui e, assim, trazendo a mensagem. Tem pessoas aqui que estão buscando um propósito, um valor, uns valores. Talvez isso já está definido, mas vale sempre refletir. Então, que mensagem a gente deve deixar? Porque que é que todo dia a gente deve estar lembrando nessa jornada que a gente está passando? Vocês... Ela não combinou essa pergunta, então eu peço mais 5 minutos, tô brincando. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso em algum momento, que é saber que é o dia a dia, né? Tem uma frase que eu compartilho muito que o nosso querido Alisson vive também essa frase, que é que o caminho é o que é importante, né? O resultado final, o que vai acontecer lá na frente, talvez não importe muito, né? Mas é a caminhada. Então, quando a gente pensou a ideia da alavanca, quando a gente fala sobre isso com as pessoas, tem muita uma vontade de que pensar o seu propósito, pensar o seu sonho, pensar os seus valores, se conecte com o seu dia a dia, né? O que é que isso vai mudar naquela segunda-feira, né? O que é que isso vai mudar quando a gente vai pegando um ônibus lotado? O meu grande objetivo é que um participante da alavanca esteja ali, né, depois de participar do programa, depois de conectar com seus valores, com sua essência, e seja um ônibus lotado, falando, pô, eu sei porque eu estou aqui, né? Essa situação pode até não ser boa, eu poder até querer estar num ambiente confortável, sentado, com ar-condicionado, mas eu sei o porquê que eu estou aqui, né? Eu reconheço que essa é uma situação difícil, reconheço que esse é um desafio para mim, mas eu sei porque eu estou aqui. E que isso aconteça, né, durante todo o momento. Acho que ter essa consciência de saber o porquê. Pô, sei porque estou acordando cedo, sei porque estou pegando esse ônibus lotado, sei porque estou gastando todas as minhas finanças para pagar a minha faculdade, sei porque estou pagando aqui um curso de empreendedorismo, um curso de especialização em enfermagem, enfim, quer que seja. Eu sei porque isso está conectado com o meu propósito, sabe? Se isso começar a existir de uma maneira mais profunda, né, em todas as pessoas, acho que muita coisa muda, né? Como o fluxo da alavanca que a gente gosta de compartilhar, né? É propósito. Propósito você não chama para ação, para executar, para materializar coisas. A materialização, né? O que eu quero materializar sendo baseado numa dedicação diária, ou seja, sem dedicação não materializo nenhum sonho, não conecto com nenhum propósito. Tenho que viver o dia a dia para materializar propósito, tenho que viver o dia a dia para materializar valores, tenho que viver o dia a dia para materializar sonhos. Ninguém materializa propósito e valores dormindo e sentado, né, uma vida inteira. Então eu tenho que me dedicar, assim eu gero um legado positivo, tanto para mim quanto para a sociedade que eu vivo. Então eu acho que essa é que é a mensagem, é sempre conectar essa reflexão interna com o mundo externo, com o dia a dia. E a minha mensagem é o seguinte, gente. Nós temos 24 horas do nosso dia. Se a gente pensar que a gente dorme durante 6 horas, fica fácil perceber que a gente tem 18 horas do nosso dia para a gente ser feliz, para a gente fazer o que gosta, para fazer o que ama, para se sentir bem. Se a gente não é feliz dentro das 24 horas, não é comprando aquele carro que te dá um ânimo por 3 meses que você vai conseguir estar feliz. Eu vejo que quando você reconhece essa chama interior que a gente conversou aqui hoje, que quando você reconhece os seus próprios valores, você vive tanto os seus valores quanto o seu propósito, a sua jornada ela é de felicidade. Hoje eu posso dizer assim que eu acordo agradecendo e durmo agradecendo por estar vivendo os meus valores e o meu propósito. Em nenhum momento antes na minha vida eu me senti tão feliz como eu estou me sentindo hoje. E a minha mensagem é de alguém que há pouco tempo abandonou um trabalho que era bacana, que tinha dinheiro, como eu te falei, tinha um bom salário, tinha uma respeitabilidade, para que eu estou vivendo hoje. O meu sentimento é de plenitude e de felicidade. Que ainda não tem. Oi? Que ainda não tem um bom salário.
E eu penso que já tem, na verdade, já tenho um bom salário, já tenho o suficiente. o que preciso para estar feliz no meu dia a dia, sabe? Quando eu penso que estou servindo e ganhando dinheiro por isso, ainda por cima, às vezes eu sorrio e falo assim, poxa, eu não entendo, né? Porque estão me pagando para eu fazer aquilo que eu mais amo. Então, que você tenha, já que a gente falou bastante sobre coragem hoje, primeiro a reflexão, o entendimento daquilo que é a sua chama interior, reflita sobre isso, invista seu tempo sobre isso. Eu vejo muitas pessoas vivendo no piloto automático, acordando e dormindo sem aquele tempo para refletir sobre a vida, para perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que precisa se aproximar dessa chama interior que a gente conversou bastante. Então, já que a gente está falando sobre coragem, que vocês tenham a coragem primeiro de parar para refletir e depois de se conectar com isso no seu próprio ritmo. Eu tenho certeza que é se conectando com essa chama interior e com isso que é importante para você, que você vai se sentir respeitado e, como consequência disso, vai estar muito feliz. Eu quero deixar essa mensagem de que a gente pode ser muito mais, tanto para a gente quanto para a humanidade, quando a gente se conecta com essa verdadeira chama. A gente gosta daquilo que a gente faz bem, e a gente faz bem aquilo que gosta. Quando a gente está conectado com aquilo que a gente ama, tudo flui. Eu quero deixar esse convite para que você continue ao longo desses dias a refletir sobre o que é que você está fazendo aqui no planeta Terra, qual o sentido que você quer dar à sua vida, à sua jornada acadêmica, quais são os seus valores, o que realmente é importante para você e que você tenha a cada dia a possibilidade de se aproximar disso que eu considero o seu cerne para que você se sinta bem, satisfeito, satisfeito no seu trabalho e tenha esse sentimento de felicidade e plenitude. Então, a gente teve alguma pergunta ali pra gente, então eu vou pedir para Alisson ou eu, Então, em um mundo movido pelo dinheiro, o mundo como é hoje, apesar de aparentar ser plural, é extremamente restritivo. Tenho certeza que os propósitos de muitos de nós sequer têm alguma aplicação comercial. Em um mundo movido pelo dinheiro, como lidar com essa situação? Bacana. Muito, muito bom. Devo confessar que não penso agora, foi a pergunta do Rodrigo, devo confessar que não penso agora uma forma onde um propósito não tem uma aplicação comercial, né? E posso dizer que dentro de 7 meses, 8 meses de realização, 7 meses, 8 meses de realização do programa Alavanca, todos os propósitos que a gente tem visto, eles têm uma aplicação prática. Eu vou pedir licença para não usar a palavra comercial e trocar essa palavra comercial para uma aplicação prática, né? Então a gente viu pessoas que têm um propósito, por exemplo, de se conectar a tecnologia com a medicina e a educação, né? Então isso pode ser um propósito bacana aqui. Talvez na prática não seja tão objetivo, mas por você vê empresas como a Geek conectando educação com tecnologia e é um negócio social que tem feito dinheiro e tem ajudado muitas pessoas, né? Então, que é algo muito interessante. E aproveito para deixar essa ideia do conceito dos negócios sociais, são negócios muito interessantes, que têm feito bastante pessoas criarem modelos inovadores para materializar comercialmente o seu propósito. Então, os negócios sociais, e a Alavanca se caracteriza como um negócio social, como empresa social, dentro dessa perspectiva, são empresas que têm inspirado muita gente a estar transformando de uma maneira criativa esse seu propósito em algo comercial, né? Vamos dizer, em um negócio prático, um negócio que permita que você viva desse propósito, né? Que você viva o propósito e gere esse valor financeiro que é importante para todos, né? A sobrevivência de todos, né? Para a vida e o dia a dia de todos. Então, eu acho que vale uma reflexão maior e um detalhamento maior sobre qual é esse propósito efetivamente e o porquê dele não ter uma aplicação comercial. Existe alguma pessoa que você admira que faz isso, né? Essa pessoa faz isso gratuitamente, como é que essa pessoa faz isso? Então, independente dele ser comercial ou não, um start para você começar, né? Um start para você iniciar é, será que existem outras atividades que eu posso fazer
para que me mantenha financeiramente e estar paralelamente fazendo isso, né? Esse é um passo inicial, um passo que, por exemplo, foi um passo que eu dei, né? Eu fui gradualmente saindo de uma indústria de consultoria financeira para o que eu estou hoje, né? Eu passei por várias fases, eu fui gradualmente me aproximando e refinando. À medida que eu ia refinando meu propósito, eu ia direcionando a minha carreira. Então, acho que também a sugestão que eu dou, né, a dica que eu dou é um refinamento desse propósito, é uma busca por pessoas que eu admiro e que materializam já na prática hoje esse propósito. Acho que tudo isso, Rodrigo, pode te ajudar um pouco a observar oportunidades comerciais, digamos assim, né? Oportunidades de materializar no dia a dia, de trazer para o seu dia a dia e para a sua realização pessoal. Quando a gente fala pessoal, a gente fala felicidade, a gente fala finanças, a gente fala relacionamento, a gente fala, né, convivência social, a gente envolve tudo isso. Mas essa é uma possibilidade. Acho que também fica bacana a gente refletir no sentido de que quando você for definir seu propósito, pense mesmo, entra ali e fica contigo mesmo e esquece um pouco do mundo externo, no sentido de que não é necessariamente, porque meu propósito na teoria não dá dinheiro, ou na prática, o que seja, então esse não é meu propósito. Que isso não seja determinante para você definir seu propósito. Porque a verdade toda é que às vezes muita gente titula, esse propósito seu não vai dar dinheiro. E na verdade tem gente já rodando propósitos semelhantes e está vivendo bem. Na verdade, e outra realidade que existe é que muitas vezes essa questão de ter dinheiro ou não, isso é tão relativo, isso é de cada um, então vale muito a sua reflexão. E quem quer trazer uma... Eu fiquei muito curioso, viu, Rodrigo, para saber o que de fato é esse seu propósito. Mas me veio aqui um insight. O Ken O'Donnell, ele é coordenador da Brahma Kumaris aqui na América Latina. Ele diz que propósito é você viver quem você já é, exemplificando esse conceito. Se você é um ser de paz, que quer levar paz para o outro, se você é um ser pacífico, leve paz. Se você é um ser amoroso, leve amor ao outro. Talvez isso não seja comercializável, mas dessa maneira eu tenho certeza que, sendo quem você já é, você vai encontrar a sua felicidade e a sua plenitude. E aí eu fiquei aqui ainda mirabolando. Pô, será que Rodrigo quer ser pai, quer estar do lado do filho dele durante 24 horas e pensa que isso não é comercializável? Eu aqui na minha cabeça criativa já fiquei imaginando, se você quer ser um pai e ficar 24 horas com seu filho, por que não cuidar do filho ali do vizinho, né? Ou então, empreendedorismo digital, que você pode trabalhar dentro de casa mesmo e estar ali com toda a sua família. Olha aí que bacana que a Ana tá falando, né? Ao invés de você vender o seu tempo, que tal você vender um produto pela internet? E enquanto você estiver dormindo, você estiver ganhando dinheiro. Que tal você criar uma renda residual, seja comprando um apartamento, seja ir alugando ele, seja comprando um ativo qualquer, e esse ativo vai te dando o que você precisa para viver o seu propósito. Eu não sei exatamente o que é o seu propósito, gostaria até que você mandasse aí pra gente, mas aqui já ficaram alguns insights de como é que você pode viver esse seu propósito sem necessariamente estar fazendo dinheiro com ele. Se o Rodrigo quiser trazer mais em som para a gente estar ajudando ele mais, tem mais uma pergunta. Então vamos compartilhar aqui. Então, como aprender a empreender? Não é em relação a dinheiro, mas em relação a colocar o seu propósito em prática. Bacana. Ele falou aprender ou apreender? Aprender. Gustavo. Bacana, Gustavo. Tem um segredo, né, que a gente não costuma falar sobre isso, mas já que você fez a pergunta e a gente tem um valor da alavanca, o valor da honestidade, a gente vai revelar esse segredo nosso agora, que é a alavanca. Em nenhum dos nossos programas, em nenhum dos nossos produtos, a gente busca desenvolver empreendedores, a gente busca desenvolver líderes, a gente busca desenvolver pessoas de sucesso, né? A alavanca não faz isso, né? A alavanca não se propõe a fazer isso. Por quê? Porque a alavanca acredita que eu não posso te ajudar a ser quem você é, né? Eu acredito que todos nós somos empreendedores, nascemos empreendedores, como ele falou, nascemos seres criativos, seres que vieram criar, né? Viemos fazer as coisas acontecerem. Então acho que esse é o primeiro passo nessa sua pergunta, né? É saber que você já é um empreendedor, na medida que você
é um ser criador. À medida que a cada dia você está criando coisas, você está tendo ideias e tendo possibilidades. Então acho que esse é um fator subjetivo, né? Se perceber como ser criador, como ser que materializa coisas. Passando por esse ponto, eu já dei uma dica, que é uma dica dos negócios sociais, os negócios que a gente gosta muito de falar sobre isso, porque são negócios onde pessoas se conectam, materializam seus propósitos. O Igor acabou de falar sobre a questão de ser pai, etc. Em São Paulo, por exemplo, o pessoal abriu um espaço uma creche combinada com um coworking, né, com um espaço colaborativo de trabalho. Então, os pais que não querem deixar seus filhos ou não querem deixar de conviver com seus filhos, criaram um espaço, o empreendedor teve esse propósito, teve essa ideia, teve esse sonho, e empreendeu uma creche coworking, ou seja, cada dia da semana um pai cuida do filho dos outros no espaço de trabalho. Então, se tiver alguma urgência e ele precisar, né, trabalhar e ter alguma atividade efetiva, ele vai lá no escritório, outro pai toma conta, e colaborativamente eles criaram esse espaço. Né? Foi uma ideia, um empreendimento social e que materializa hoje o propósito dessas pessoas, que permite que elas materializem o propósito de estar trabalhando e com seus filhos ao mesmo tempo. Então, o que eu estou te dando aqui são possibilidades, para a gente sair um pouco dessa caixa de empreender, abrir uma franquia, abrir um negócio específico. Então, eu falei de uma perspectiva subjetiva, de como você se observa empreendedor, você já é empreendedor. Então, o que eu te digo você não precisa aprender a ser empreendedor, você já é. E agora eu vou falar de uma maneira prática, né? Assim, né? Falou, não disse nada, né? E agora, o que é que eu faço na prática? Aí, o que a Alavanca trabalha muito também é conectando oportunidades com propósito. Então, a gente tem visto muitos participantes que geraram como propósito empreender, geraram como sonho ter o seu próprio negócio, sendo instruído pelos nossos tutores a participar de liga universitária, por exemplo. Aqui em Salvador a gente tem a LUI, a Liga Universitária de Empreendedorismo. Eu sei que em São Paulo tem várias ligas de empreendedorismo também, né, que são um passo inicial para esses estudantes se conectarem com o empreendedorismo. Eu fui participante da liga, hoje a Ana é participante da liga, o Alisson também da nossa equipe foi participante da liga. Tem as empresas juniores, que são um passo inicial muito importante, na minha perspectiva, para quem quer aprender a empreender. E a internet é um mundo, cursos online, trabalhos online, isso que é outra coisa, né? Essas capacitações online são outros pontos muito importantes de se fazer. No nosso programa Alavanca, a gente tem um momento após as sessões em grupo, das sessões individuais, onde o coach e o tutor facilita com que esses objetivos sejam materializados. Então, é possível que um tutor da Alavanca te conecte com o ex-presidente da ESEC, um ex-presidente da Liga Universitária, um ex-presidente de uma empresa júnior, para que ele te conte, a experiência da empresa júnior é assim, é muito bacana. Entre na empresa júnior tal, o processo seletivo ocorre em tal época, dessa forma, se prepare assim. Então a gente te ajuda também a passar por esses caminhos, né? E te dá dicas, sites gratuitos, cursos que vão existir. Existem 5 participantes do programa Alavanca que querem empreender, a gente conecta essas pessoas para formar um grupo também. Então, existem essas possibilidades. Então, eu fui na perspectiva subjetiva até um lado mais prático, né? Até um lado de mais, o que é que você vai fazer amanhã? Amanhã você vai procurar um curso online, amanhã você pode procurar uma liga universitária, amanhã você pode procurar uma empresa júnior para se conectar, ou formar a sua própria. Então, um dos participantes do programa Alavanca, que eu fui tutor inclusive dele, não existia a empresa júnior na faculdade dele, falou, vou criar. A primeira atitude empreendedora dele foi essa. Se não existe, eu vou criar. E começou a criar e essa empresa júnior já está funcionando, já está rodando, já começa a ter uma perspectiva de ter clientes, a partir da iniciativa de uma pessoa. Maravilha. Tem mais alguma pergunta aí, Alisson? Fechamos aqui. Então, assim, galera, foi um momento incrível. A gente está aberto também a mais perguntas a partir da nossa fanpage, a partir do e-mail contato@alavancauniversitaria.com.br. Surpresa agora? Tem uma galera aí e a gente tem 2 surpresas. Porque, assim, a Alavanca começou na Bahia, mas ela é pro Brasil inteiro. Com certeza. Então, Quiçá. Então, eu sei que mundo, tem, né? quiçá o mundo. Já foi lá conhecido em Swansea, então... Cidade do México, Estados do Unidos, México, vamos aí, devagarzinho. Então, assim, a gente queria apresentar uma possibilidade. Eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando aqui que não são da Bahia e que estão aí em diferentes estados do Brasil. Então, não acho que esse programa ele é restrito aos baianos, por exemplo.
aos soteropolitanos. Não, a gente está expandindo, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, se você, por acaso, assistiu o nosso webinar, ficou interessado em conhecer mais a nossa proposta, do que a gente faz, de como funciona o nosso programa, e principalmente, se você está com vontade de levar a nossa ideia e nossa vivência aí para sua universidade, para sua cidade, manda um e-mail para contato@alavancauniversitaria.com.br e manda a sua intenção que a gente vai te passar toda a metodologia e toda um release do programa e etc. É importante citar que a gente tem um programa estruturado de como uma pessoa de Juiz de Fora pode levar e ser um representante da alavanca naquela região. Como uma pessoa de São Bernardo do Campo pode levar a alavanca e ser o representante da alavanca naquela cidade, né, dentro da sua universidade. Então, esse e-mail que a Ana falou permite isso, que a gente inicia um contato, a gente começa a se conhecer melhor e a partir daí a gente vê, poxa, bacana, temos um alinhamento de vontade, um alinhamento de propósito. Inclusive foi assim que aconteceu a ideia da nossa próxima cidade, que a gente está indo agora. Eu já posso falar? Você vai falar? Conte aí. Eu falo. E a gente agora está indo para Feira de Santana, em Recife. Recife a gente está tendo um apoio muito grande da Débora, correto? Uhum. Que foi uma pessoa que, assim como você, pode estar motivado agora a levar, apostou a nossa ideia e tem ajudado a gente a facilitar a alavanca em Recife. E outro grupo também de Feira de Santana, que apoiou a gente e acreditou na nossa ideia e está levando a gente para a Feira de Santana. Então, nos dias 13 e 14, agora de junho, a gente vai fazer no sábado e domingo, 13 e 14 de junho, manhã e tarde, tanto em Recife, uma cidade que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, tenho muitos amigos lá. A gente vai levar o programa da Alavanca para Recife e também para a Feira de Santana, uma cidade onde eu tenho família, Ana tem família e várias pessoas, eu sei que de feira, que estão assistindo a gente agora. E aí, já que você puxou, então, a galera do Brasil que tiver intenção, manda um e-mail. Eu vou pedir para eu, Lariado, se inscrever aí o nosso e-mail. Já tá aí, vocês são show demais. E galera de Recife, Feira, tem uma surpresa também. Ok. Se você é de Feira de Santana aqui na Bahia, ou de Recife em Pernambuco, corre e tá assistindo nosso webinar agora, ao vivo, corre agora na nossa fanpage, lá no Facebook, Alavanca Universitária, e diz assim, eu sou de Feira, eu sou de Recife, estava assistindo o webinar. As pessoas que falarem com a gente até o final desse webinar, porque aí a gente garante que está assistindo ao vivo. Vamos botar até o final do dia, meia-noite, pode ser? Pronto, 23h59. Receberão 10% de desconto na inscrição. Fechou? Então, se você é de Feira de Santana, na Bahia, ou Recife, Pernambuco, conecta com a gente lá no Facebook, que você já está garantindo aí 10% de desconto na sua participação no nosso programa aí nessas cidades. E tem uma galera também que Brasil afora aí se inscreveu no nosso webinar, cadastrou e-mail, a gente estava compartilhando alguns e-mails com vocês e essa é uma tendência de a gente manter essa relação. E o grande Igor tem uma surpresa para vocês e eu queria que você contasse um pouco do que a gente vai estar lançando na segunda-feira para essa galera que cadastrou o e-mail no nosso webinar. Legal. Para você que assistiu a gente aqui online hoje, esse bate-papo que para mim foi muito engrandecedor, a gente vai mandar no seu e-mail cadastrado um e-book no qual vai ter um tema que vai com certeza te agradar. Eu não tenho dúvida que a nossa equipe preparou com muito carinho para que você possa ler e continuar a estar se conectando com seus propósitos, com seus valores. E a surpresa é essa, a gente vai mandar um e-book para que você possa continuar a ter contato consigo mesmo e com a gente aqui em Salvador. Então, segunda-feira, fica de olho que vai ter um e-mail meu lá e vai ter um e-book para todos os e-mails cadastrados. Gratidão total, galera, por esse momento. Foi a nossa estreia, a gente pede desculpas por qualquer imprevisto, mas faz parte. E aí já só começou uma série de webconferências que a gente vai estar realizando. A próxima provavelmente vai ser no dia 10 ou 11 de junho, logo antes do nosso encontro lá em Recife Feira. São pessoas muito especiais que estão se conectando com a gente agora, a gente não vai falar ainda, até ter 100% de certeza, mas são pessoas muito especiais que estão se conectando com a gente e com certeza tem uma história de vida linda, muito forte, com muito propósito sendo colocado em prática para compartilhar com vocês. Então se mantenham conectados com a gente. Nos próximos dias a gente vai estar divulgando o nosso próximo webinar e para a gente foi muito bacana estar trazendo isso hoje e essa conversa junto com vocês. Antes de fechar, eu acho que eu quero fazer um agradecimento a você, Tássio, a você, Igor, pelo compartilhamento.
E tem duas pessoas também que eu queria que, se pudessem, viessem aqui para fazer um agradecimento, porque tudo isso aqui aconteceu também porque eu preciso falar do... A Aninha puxou um ponto que pra gente é muito importante, que a gente sempre busca trabalhar. Pode ter 3 pessoas aqui, mas existe toda uma equipe composta pelo Igor, pela Ana, pelo Euler, pelo Alisson, pela Monique, vários outros, pelo Cezinha e várias outras pessoas que têm colaborado com a gente, têm feito esse sonho, esse propósito, esse sonho, essa ação, de forma dedicada, se tornando um legado tanto para nossas vidas quanto para a vida de vários jovens estudantes do ensino médio e universitários. A gente já tem se conectado. Então, agradecer também, aproveitar a bola que a Aninha levantou para complementar esse agradecimento a toda a nossa equipe. E tenho certeza que tudo que a gente faz é de uma maneira muito dedicada, de uma maneira muito honesta, focando em servir da melhor forma vocês, agindo com o nosso coração, fazendo de maneira bonita, gentil. E esses são os nossos valores, essa é a Alavanca Universitária. E o nosso objetivo é que vocês, se conectando com a gente, ajudem a gente a difundir essa mensagem de que conectar com si mesmo permite que você encontre a chama interior para materializar coisas, para tornar sonhos reais, tornar sonhos coisas práticas, objetivas, né? Então esse é o nosso grande objetivo, difundindo a mensagem da Alavanca. A gente conta com vocês e tenho certeza que toda a nossa equipe é muito motivada e faz isso de maneira apaixonada. Com certeza. Um segundinho, antes da gente fechar esse webinar de hoje, outro dia eu estava em uma palestra, quando eu descobri que bater palmas ancestralmente é você propagar a sua própria energia. Ao bater palmas, você lança a sua energia para o mundo. Então eu queria te convidar aí, de onde você está agora, para junto com a gente transmitir essa energia gostosa com essas palmas. Pode ser? Boa noite. Tamo junto, gente. Boa noite. Foi moleque. Massa,